tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse nosso clube de revista, que é a nossa discussão semanal de artigos científicos relevantes para você aprender um pouco mais sobre metodologia científica e também ficar a par das novidades no mundo científico e acadêmico. Hoje eu separei um artigo bastante interessante para vocês, e especial, que é esse artigo aqui, publicado no Jornal de Clínica Médica, é uma revisão sistemática que avalia a significância, a relevância de você fazer uma cobertura para germes anaeróbicos no tratamento de pneumonia aspirativa. Então, foi feita essa revisão sistemática e uma meta-análise. Então, esse artigo é um artigo muito bom. A gente gosta de ver artigos com revisão sistemática e meta-análise, porque são artigos que juntam vários outros artigos já publicados, e eles juntam e conseguem fazer uma população maior para chegar num resultado melhor, podendo dizer se aquilo é, de fato, significativo ou não significativo. É difícil você conseguir fazer um estudo com uma população muito grande. Por isso, quando você faz uma meta-análise, você junta vários estudos com uma população menor para avaliar juntamente se tudo ali começa a ter um valor científico estatisticamente relevante com uma população maior. Então, esse artigo ele é um artigo que visa analisar pneumonia aspirativa e o tratamento de pneumonia aspirativa com se tem ou não necessidade de cobertura para germes anaeróbios em pneumonia aspirativa. Isso era bastante frequente a partir da década de 70 até a década de 90, mas isso tem caído em desuso, você obrigatoriamente usar antibiótico para germes anaeróbios para uma pneumonia considerada aspirativa. Então, vamos lá ler esse artigo junto. Esse artigo foi publicado agora em 2023, então é um artigo bastante recente. Então, sobre a pneumonia aspirativa, principalmente em idosos, tá? É uma causa comum de hospitalização e morte no mundo inteiro, e é responsável por 90% das pneumonias em populações idosas. É importante lembrar que os 3 artigos aqui usados na meta-análise foram do Japão, onde a gente sabe que a população tem uma tendência a sobrevidas mais longas, então conseguiu avaliar de fato esse tipo de população. A gente sabe também que as pneumonias aspirativas, elas tendem a ter um pior prognóstico, e foi então avaliado nessa meta-análise recente se a prescrição de antibióticos para a cobertura de bactérias anaeróbias deveria continuar, já que a partir da década de 70, isso se tornou uma prática considerada rotineira para os pacientes suspeitos de pneumonia aspirativa. Perceba, a primeira coisa de tudo é que não existe um consenso dizendo que pneumonia aspirativa é isso. Então, pneumonia aspirativa é considerada como pneumonia aspirativa dos pacientes que têm maior risco de aspiração. Então, podem ser pacientes com rebaixamento de nível de consciência, com alterações neurológicas, por exemplo, pós-AVC, pacientes com doenças neuromuscular, pacientes, enfim, com etilismo. Então, várias são as possibilidades de fatores de risco para pneumonias aspirativas, mas não existe uma definição clássica. Então, isso também prejudica em achar artigos. Então, esse artigo, ele percebe que nos guidelines recentes, não são mais recomendados a cobertura de rotina para germes anaeróbios em pneumonias consideradas aspirativas. E esse artigo quis fazer essa meta-análise para ver se faz sentido isso mesmo ou não. Então, a pergunta desse artigo era se existia alguma evidência de que a cobertura para germes anaeróbicos era benéfica ou não maléfica, tá? Já que você usar um
espectro maior de antibiótico, né, como, por exemplo, incluir coberturas para aeróbios e anaeróbios, deve ser evitado, porque isso tende a ter mais efeitos adversos no paciente, maior custo e também uma maior seleção de bactérias. Então, aqui eles fazem essa revisão sistemática da literatura, em que a pergunta principal era se a cobertura para anaeróbios ainda deve ser recomendada para as pneumonias aspirativas. E a gente vai ver lá no final que a resposta é não, ok? Não deve ser feito. Então, aqui em materiais e métodos, eles falam que foi feita uma revisão sistemática, em que o critério de inclusão era pacientes maiores de 18 anos, né? E as palavras-chave eram pneumonia aspirativa, pneumonia necrotizante e abscesso pulmonar. Apesar da gente saber que abscesso pulmonar e pneumonia necrotizante são diferentes de uma pneumonia aspirativa. Mas eles incluíram essas palavras-chave para tentar ter um maior número de artigos possíveis. Aqui, eles falam que a intervenção pesquisada nos artigos era-se o uso de antibiótico para o tratamento de germe anaeróbico melhorava a mortalidade e os outros resultados finais que eles também avaliaram foi a resolução da pneumonia, desenvolvimento de resistência bacteriana, permanência hospitalar, taxa de reincidência de pneumonia e efeitos adversos. Eles fizeram essa pesquisa no PubMed e na Cochrane Library, e percebam, aqui embaixo eu vou mostrar para vocês o fluxograma de inclusão e exclusão deles, tá? Então, os critérios de inclusão era que fossem trabalhos originais para adultos, ou seja, maiores de 18 anos, com diagnóstico de pneumonia aspirativa. Os critérios de exclusão eram os textos que fossem revisão, relato de caso, editorial, textos não publicados, textos com crianças, estudos in vitro, tá? Então, tudo isso foi descartado. Aqui ele fala que a revisão foi manual por 2 revisores, tá? Então, aqui, ó, a gente percebe como é que foi feita. Esse é um fluxograma super importante, que eu sempre falo com os alunos, que quando eles estão fazendo, por exemplo, TCC, que vão fazer uma revisão sistemática, isso aqui é o foco de tudo do que eles precisam fazer para explicar a metodologia. Então, por exemplo, esse estudo aqui, eles identificaram 2.728 estudos no total que tinham as palavras-chave. E aí, foi retirados os estudos duplicados, que eram 205 estudos. Esses estudos aqui foram feita essa triagem, tá? Então, foi feita a leitura de todos e foram excluídos 2.519 estudos, porque a população não era adequada, porque o tipo de publicação não era adequada, ou seja, não era trabalho original, porque não tinha a intervenção comparativa necessária. Então, isso aqui foram os critérios de exclusão. Então, perceba, dos 2.728 artigos que eles começaram ali, né, identificaram, eles acabaram que terminaram com 4 artigos. Desses 4, um foi excluído pelo design do estudo ser incorreto e, no fim, eles tiveram 3 artigos para entrar nessa meta-análise. Não é um número expressivo de artigo, né? A gente sabe que é um número baixo, mas a meta-análise, o objetivo é exatamente isso, pegar vários artigos, somar populações para fazer um N maior, um número de população maior, para poder, no fim de tudo, ter uma relevância estatística maior. Então, essa foi a metodologia dos resultados aqui, né? Ele explica tudo, o fluxograma, conforme eu já expliquei aqui para vocês. E, no fim, ele fala que dos 3 estudos incluídos, um era um ensaio clínico randomizado e 2 eram estudos prospectivos observacionais. E a população total foi de 941 pessoas, a média de idade era de 77 anos e todos os pacientes eram, todos os estudos eram do Japão, o que causa uma
uma pergunta: será que eu vou poder expandir esse resultado de uma população do Japão para a minha população do Brasil ou de qualquer outro país? Será que a realidade é a mesma? Então, isso fica a dúvida, né? Isso vai estar lá na conclusão como um alerta, né? De que talvez esse estudo não seja, você não possa generalizar todas as informações, porque foram feitas com a população japonesa. Mas é um estudo importante que deve ser entendido. Então, vamos lá. Aqui eles mostram os 3 estudos, com as referências, né, dos estudos. E aqui eles começam a avaliação. Então, nessa tabela aqui, eles mostram a avaliação correlacionando mortalidade e cura clínica, tá bom? E aqui a gente vê o grupo controle, que teve o tratamento normal, o grupo aqui que eles fizeram com a cobertura anaeróbica e o odds ratio, que é o risco de chance. Aí você vê aqui, ó, quem teve cobertura anaeróbica teve uma mortalidade em 30 dias de 8,1%, e quem teve o tratamento sem cobertura anaeróbica teve 11,9%. Ah, mas então aqui, ó, já está errado, porque quem não tratou com anaeróbico teve mais mortalidade. Não, porque o que conta é o odds ratio. Perceba aqui que o odds ratio, o intervalo de confiança, passa pela unidade. Então, isso significa que esse aqui não é um resultado estatisticamente relevante. Toda vez que passa pela unidade, a unidade passar pela unidade significa é igual, tanto faz, não tem fator protetor nem fator de risco. Quando está abaixo da unidade, aquilo significa um fator protetor. Quando está acima da unidade, é um fator de risco. Então, aqui esse estudo mostra que, né, no caso, teria fator protetor e fator de risco, ou seja, não é estatisticamente significativo. Nesse outro artigo aqui, a gente vê que também passa pela unidade, então também não é estatisticamente significativo. E nesse artigo também. Mas, Bia, se não é estatisticamente significativo, isso significa o quê? Que não houve diferença na mortalidade em 30 dias quando você prescreveu cobertura para anaeróbio e cobertura normal para uma pneumonia adquirida na comunidade. Isso significa que não teve benefício em você usar antibiótico para cobertura para germes anaeróbios. Não teve benefício, a mortalidade foi a mesma, ou seja, você pode prescrever tranquilamente o seu antibiótico normal pelo guideline, sem se preocupar com cobertura para germes anaeróbicos. Aqui, em questão de cura clínica, a gente vê também que os artigos passam pela unidade, aqui os estudos, né, incluídos, passam pela unidade, ou seja, também não houve diferença entre a cura clínica, você usando cobertura para anaeróbio ou não usando. Portanto, você sempre deve preferir usar menos antibiótico, um antibiótico mais simples, que vai cobrir os germes todos necessários, vai curar e não vai impactar na mortalidade, certo? É isso que você quer. Aqui, esse gráfico aqui, né, o gráfico diamante, que mostra, na avaliação desses estudos que tem aqui, o primeiro é a mortalidade, o segundo é a cura clínica. É esse mesmo resultado que tem aqui, mas ele aparece em formato diamante. Perceba, aqui ele passa pela unidade, tá? Então, para cá seria um fator de proteção, para cá seria fator de risco. Todos eles cruzam a unidade e o nosso diamante aqui, que é o resultado final, cruza também a unidade. Portanto, mostra que não tem diferença estatística na mortalidade você prescrever um antibiótico normal para pneumonia aspirativa ou você prescrever um antibiótico com anaeróbio, ok? Não existe diferença, então prescreva um antibiótico mais simples. Não tem necessidade de você adicionar um outro antibiótico a mais para cobertura de germes anaeróbicos, porque isso não impacta nem na mortalidade, nem na cura clínica. Aqui perceba que o diamante também passa pela unidade, tá? Então, o que foi percebido com essa meta-análise é que não existe benefício significativo para prescrição de antibiótico
para cobertura de germes anaeróbicos, certo? Eles também não acharam diferença estatística na permanência, né, na duração hospitalar. A taxa de recorrência de pneumonia também não foi significativa. Não foi visto nenhum efeito adverso significativo, tá? E aqui ele fala que o risco de viés dentro do próprio estudo, né, porque são estudos feitos de forma diferente, o viés intra-estudo é baixo. Então, a gente pode confiar que esses estudos são confiáveis. O que fica aqui, né, é que talvez a gente não possa executar uma validade externa, ou seja, a generalização para todas as populações desse resultado, tá? Aqui, então, ele mostra o sumário dos achados, que foi o que a gente já viu. Então, assim, as evidências científicas de você prescrever um antibiótico com cobertura anaeróbica para mortalidade é muito baixa, para clínica, muito baixa. Então, nada justifica, hoje em dia, você prescrever um antibiótico com cobertura anaeróbica para pneumonia aspirativa, ok? Nada justifica. Então, esses estudos incluídos, né, não mostraram benefício em reduzir mortalidade, em reduzir tempo de internação, nem provocar cura clínica, tá bom? Aqui eles mostram que os estudos atuais, né, têm mostrado que a pneumonia aspirativa, como já é feita essa investigação logo no começo, isso tem um impacto menor de anaeróbios e, além disso, ao longo dessas décadas, também mudou a nossa qualidade de higiene oral. E essa melhora na nossa higiene oral afetou diretamente a quantidade de micro-organismos anaeróbios na nossa boca e a virulência desses micro-organismos, tá? Então, eles agora são menos virulentos, causam infecções menos graves, ok? Não foi visto aqui, nesse estudo especificamente, um risco de aumento de evento adverso, mas a gente sabe que, dependendo do antibiótico que você use para cobertura de anaeróbios, isso pode, sim, aumentar e, principalmente, aumentar o risco de complicação como infecção por Clostridium difficile, que é a colite pseudomembranosa, tá bom? Então, por isso que você não deve gastar antibióticos à toa, sem necessidade. Aqui ele fala que a definição de pneumonia aspirativa não é bem estabelecida e que, né, como um senso geral, pneumonia aspirativa é aquela pneumonia em pessoas com fatores de risco para aspiração, qualquer fator de risco. Vamos ver mais aqui. Então, os principais fatores de risco para aspiração são situações que atrapalhem o nível de consciência, ou, né, o nível neurológico e a proteção de via aérea. Então, pós-AVC, pós-TCE, pós-lesão cervical, então, coisas do tipo. O guia da ATS, né, que é a American Thoracic Society, o mais recente, recomenda que a prescrição para cobertura anaeróbica não seja feita de rotina, ok? Mesmo para as pneumonias suspeitas de pneumonia aspirativa, a menos que seja evidenciado abscesso pulmonar ou empiema. Se o paciente não tiver abscesso pulmonar e nem empiema, que é um derrame pleural purulento, não é para fazer cobertura por anaeróbios, ok? Essa cobertura é desnecessária, aumenta o risco de infecção por Clostridium difficile, pode aumentar os efeitos adversos, aumenta com certeza o custo do tratamento desse paciente e não deve ser feita de rotina. Lógico, você vai avaliar individualmente cada paciente e considerações devem ser feitas a depender da história do paciente, das comorbidades, do nível de consciência, da
higiene oral, que no Brasil é, infelizmente, bastante deficitária, de infecções prévias com isolamento de micro-organismos específicos, da gravidade da pneumonia e dos achados nas imagens de tórax ou pneumonia, desculpa, nas imagens de tórax ou raio-x ou tomografia, tá? Aqui ele fala das limitações do artigo, que foi o que eu falei, né? Os 3 artigos são japoneses e a população não foi uma população tão grande assim, então você não consegue generalizar isso para todas as populações, já que foi feita, né, uma avaliação basicamente de população japonesa, e a gente sabe que o nível de higiene oral é melhor, o nível cognitivo é melhor. Para outras populações em que o nível cognitivo e de higiene oral não seja tão bom, talvez a gente precise adaptar isso, mas, via de regra, a conclusão dessa meta-análise é que não há nenhuma evidência clara que sugira a recomendação rotineira para cobertura de bactérias anaeróbias no tratamento de pneumonia aspirativa. Portanto, não prescreve de forma rotineira cobertura anaeróbia para os pacientes que têm pneumonia aspirativa ou riscos para pneumonia aspirativa, ok? Isso significa, não é para prescrever clindamicina para todo mundo, não é para prescrever ampicilina sulbactam para todo mundo, tazocin para todo mundo, ok? Foca em tratar a pneumonia adquirida na comunidade normal para aquela estratificação daquele paciente, certo? Gostou? Foi útil para você? Então, deixe o seu joinha aqui, divulga para os amigos e lembra de se inscrever na comunidade. Por hoje é isso, pessoal. Tchau!